Olá a todos, estamos aqui fazendo o lançamento histórico do podcast Senalba, mais um canal de comunicação essencial para a base desse sindicato. E para tocar esse podcast aqui, numa boa, estamos aqui com a presença ilustre do presidente do sindicato do Senalba RN, Edinaldo Gomes, e Daniel Bezerra, que é advogado e compõe a assessoria jurídica do sindicato. E para dar um pontapé aqui, fazer esse lançamento com toda a pompa, Edinaldo, eu convidaria você a falar, explicar o que é o Senalba. Bom dia a todos, né? O Senalba é um nome grande, né? Que significa Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Norte. Por que esse nome grande? Porque antigamente existia a LBA, né? E aí criou-se o nome Senalba, né? Então, como a LBA foi extinta, tivemos congressos e ficou decidido que permaneceria o nome Senalba porque já é conhecido nacionalmente. Então não poderia mudar o nome do Senalba. Por isso que até hoje continua. Que o Senalba é voltado justamente para quê? Para aquelas instituições, Sistema S em geral, SESC, SENAC, SES, SENAI, SESC, SENAC, SESCOP, SENAR, todo o Sistema S é voltado para o Senalba. Aí vem os clubes, né, as associações e as instituições sem fins lucrativos, né? Então, o Senalba abrange uma categoria muito grande, né? Tem uma base muito grande, que são as instituições, né, sem fins lucrativos, que são as instituições pequenas, né? As grandes mesmo, só o Sistema S, que é onde é a mola-chave do Senalba, é o Sistema S. E hoje existe Senalba em praticamente todos os estados brasileiros. Hoje, né? O Senalba é em todo o Brasil, né? Em qualquer estado do Brasil que você procurar, tem Senalba, né? Para você ter uma ideia, em Brasília tem o SINDAF, que é voltado para o Sistema S, e tem o Senalba, né? Que aí toma parte das outras instituições. Certo. Mas o restante, em todo o Brasil, é o Senalba. Inclusive, também tem a federação, né? Que sim, reúne Senalbas por regiões, né? Existe a federação dos Senalbas, né? Nós temos a federação a qual o Senalba do Rio Grande do Norte faz parte, que é a FESenalba, que é Senalba São Paulo, Senalba Rio, Senalba Brasília, Senalba Tocantins e Senalba Rio Grande do Norte. E existe a Federação do Senalba do Rio Grande do Sul, a qual faz parte os municípios do Rio Grande do Sul que são filiados à federação. Certo, a gente vai voltar a esse assunto, né? Mas vamos passar a bola aqui para Daniel. Olá, Daniel. Olá, Rogério, tudo bem? Hoje a gente vai tratar aqui, né, de uma temática por demais importante, fundamental para a classe trabalhadora, né, que é a reforma trabalhista e a manutenção do sindicato. Diga-se de passagem, sindicatos que sofreram consequências terríveis a partir dessa última reforma, né? Você podia começar falando sobre a importância dessa temática, Daniel? Claro, com certeza. Na verdade, não só qualquer entidade para sobreviver, ela necessita de recursos, né? E aí se pregou muito que se criou uma cultura de ogerizar os sindicatos, né? E se esquece que todos os benefícios que o trabalhador tem, eles são, em sua grande maioria,
eles advêm da lei, lógico, mas em sua grande maioria, eu reforço isso, eles vêm dos acordos e convenções. Inclusive o reajuste que o trabalhador tem todo ano, ele só vem porque existem acordos e convenções que vão obrigar o trabalhador, ou o empregador, a que faça esses reajustes, né? E aí você tem diversos outros benefícios que também vêm da convenção. Algumas entidades têm plano de saúde, outras também têm vale alimentação, e aí você anuênio, quinquênio, você tem diversos benefícios que vêm dos acordos e convenções. E como esses acordos e convenções surgem? Quando o sindicato é forte e pode se preparar e negociar na melhor forma. Com a cultura que se tentou criar no Brasil, o que é que você faz? Você mata a entidade, quando você diz o seguinte, pronto, o grande exemplo para mim, o mais nefasto do mundo é que se criou a cultura de que o único imposto opcional do Brasil é a contribuição sindical. Como é que você tem um imposto que é opcional? Então eu também deveria ter a opção de pagar ou não imposto de renda, por exemplo. Porque se o Estado não me provém com o que eu preciso, por que eu vou pagar imposto de renda? Por que eu vou pagar ICMS se o Estado não me presta serviços a contento ou a qualidade? Por que eu vou recolher? Então, assim, se criou uma cultura de que os sindicatos são o demônio, quase isso mesmo, e que você precisava extirpar os sindicatos. Quando, na verdade, o que na minha concepção deveria ter acontecido. Como em todo meio, você tem bons e maus profissionais. Mas a entidade ela não pode se melar por isso. Então, assim, ela não pode ser punida, as entidades como sindicato. Então, se você tem pontualmente aquele sindicato que a diretoria agiu de forma errada com o imposto sindical, a diretoria deveria ser punida. E não a entidade em si. E aí, quando você pega isso e você coloca que todas as entidades do país foram punidas por uma ou outra entidade que fez a má gestão daquele recurso que é em prol do trabalhador. E a gente não estava falando de um imposto alto e pesado, não. Poxa, era um dia de trabalho. Então, assim, mas é simbólico que você deveria, minimamente, como trabalhador, ter a consciência que você precisa contribuir para que as coisas aconteçam. E se criou e se disseminou no Brasil uma cultura de que sindicato não faz nada que preste. E esquecem que todo reajuste que o cidadão tem todo ano vem por um acordo ou convenção que o sindicato propõe e que consegue, né? E assim, os sindicatos, ele não foi esse o único ponto que a gente tem de ataque aos trabalhadores e ao movimento sindical. Mas, para mim, esse foi um dos pontos cruciais. Porque quando você tira a forma de manutenção, de contratar bons profissionais, porque, assim, um acordo de convenção, ele não só vem do advogado. Ele vem do advogado, você tem que ter uma estrutura, inclusive de jornalista, porque você tem que mostrar a sua posição, às vezes, não só para a categoria, mas para aquela comunidade em volta. Por que o trabalhador da saúde precisa de um bom reajuste? Porque ele precisa, minimamente, ter uma condição de sustento, de chegar em casa, dar o conforto mínimo à sua família. Então, assim, quando você tira a condição de que o sindicato contrate um jornalista, contrate um advogado, contrate, às vezes, um contador para demonstrar que aquela empresa não está na penumbra que ela alega que está, sempre na negociação. A gente nunca foi para uma negociação, não. Que a empresa ou a entidade tá boa, tá jogando dinheiro fora. Não, sempre esse ano foi muito difícil, sempre esse ano foi difícil, sempre o cenário futuro é péssimo. A gente nunca vai, você não vai chegar ali e vai conseguir. Poucas são as entidades que realmente reconhecem o trabalho dos seus colaboradores e que já dizem assim, eu posso dar um reajuste de tanto. Existe e acontece, né? O Senalba às vezes passa por essas... Graças a Deus eu tenho visto nesses mais de 20 anos de advocacia situações colaborando com o Senalba, a gente vê situações dessas, vez ou outra acontece, mas não é a regra. A regra é a entidade ou a empresa ou quem está do outro lado negociando, eu não tenho condições, eu não vou... E assim, se você não consegue ter uma estrutura por trás para demonstrar isso, você coloca o trabalhador em circunstâncias, e às vezes o trabalhador que colaborou com isso, na hora que não participa da contribuição com o sindicato. Edinaldo, Daniel falou uma questão que eu até anotei aqui, nessa análise que fez inicial, que é fundamental, né? Tudo isso que ele falou está ligado a isso. Sindicato forte, né? Para defender os interesses, os direitos e manter as conquistas, né? O sindicato tem que ser forte. E o sindicato só é forte se a base estiver junta. Sim, né? sim. Fala um pouco sobre essa importância de fortalecer o sindicato a partir do filiado, da filiada. Olha só, nós vivemos dos filiados, né? O Senalba depende do trabalhador que se associa ao sindicato para que ele tenha condições, né, de continuar a luta,
Então, quer dizer, nós dependemos do sócio, né? Então, quando se vai para uma negociação coletiva, como o doutor Daniel comentou, né, nós temos custos. E esses custos vêm de onde? Vem da mensalidade do colaborador. Né? Então, quer dizer, nós trabalhamos praticamente do zero, né? Porque nós não temos aquela arrecadação fixa. Né? Por quê? Porque as instituições sempre estão demitindo trabalhadores. Né? Quando demite um trabalhador que é sócio, o Senalba perde dinheiro. Né? Mas o que é que nós lutamos para que o sindicato seja forte? E o sindicato só é forte com a colaboração dos associados, dos trabalhadores. Que o trabalhador, quando ele está numa situação difícil, ele procura o sindicato. Né? Então, nós damos toda a cobertura, nós temos assistência jurídica, né? Nós temos lutas, né? Temos convênio com instituições de saúde, né? Para que aquelas empresas que não dão um plano de saúde ao trabalhador, nós temos aquela parte social da saúde para o trabalhador. Então, quer dizer, para isso nós precisamos de que o trabalhador se associe ao sindicato. Sim. Para que na hora de nós sentarmos para uma mesa de negociação, nós temos força de estar representando aquela base. É isso que a gente quer. Né, que ele se associe à nossa cultura aqui no Nordeste para a questão de associação de sindicato ainda é muito dura ainda. O Sul não, no Sul você já vê que o Sul tem muito mais. Quando a gente convoca para uma mobilização, no Sul do país é total. Aqui no Nordeste é mais complicado, porque os próprios patrões não liberam os trabalhadores na sua totalidade. Para quê? Para que ele participe de uma assembleia. Então nós temos que fazer assembleia após o expediente. Às vezes nós temos que fazer assembleia no final de semana, porque para que o trabalhador tenha disponibilidade de participar das assembleias, porque é fundamental que o trabalhador participe. Isso. Daniel, essa não foi a última reforma trabalhista, né, que teve, assim, foi decisiva no sentido de penalizar e muito, quer dizer, uma reforma que atacou mais de 100 pontos da CLT, né? Consolidação da lei de trabalho. Mas esses ataques, eles são históricos, né? São ataques que vêm ao longo da história, desde a criação da CLT, né? Que os trabalhadores vêm sendo atacados nos seus direitos. Você podia falar um pouco sobre essa relação da CLT, dos direitos que estão garantidos na CLT, né? Em contexto com a temática da reforma trabalhista. A gente tem, por exemplo, com relação à manutenção de sindicato, né? A gente tem a questão da taxa associativa, que a Kenal está colocando, né? Que é o sócio que contribui, no caso do Senalba, é 1% do salário base da pessoa, a contribuição, é isso? Então você tem essa manutenção de 1%, eles tentaram inclusive atacar, no sentido de que teria que ter um documento autorizando e que a empresa não poderia fazer. Ora, a ficha de filiação do sindicato, no caso do Senalba, ela já está autorizando que seja feito o depósito. Então, assim, eles criaram diversas circunstâncias para atacar a contribuição associativa, mas a associativa foi mantida, então a associativa não teve dificuldade. A contribuição sindical, como a gente colocou, que eu desconheço outro, mas é o único imposto opcional que a gente tem hoje no Brasil, né? E hoje a gente trabalha, os sindicatos hoje, eles têm a grande esperança ou expectativa que seja de fato regulamentado aquela taxa assistencial, que é o quê? Você tem um benefício advindo de uma convenção ou acordo e você iria contribuir com aquelas despesas de manutenção ali, que é o que a gente estava colocando antes, né? Então, esse tema ainda, eu acho que para a gente falar sobre ele nesse momento ainda é um tema muito sensível, existem muitos entendimentos e diversos posicionamentos. Apenas assim, eu particularmente, o Ministério Público do Trabalho, nas últimas movimentações que a gente tem visto, manifestações e inclusive teve um arquivamento de um procedimento que entrou contra o sindicato porque os benefícios vinham só para quem contribuía. Então houve uma manifestação nesse sentido, como às vezes
se revive notícias e decisões, então assim, mas é um tema ainda muito precário. Mas a tendência que eu entendo é que todos tenham que contribuir com aquele benefício, ou abram mão do benefício. Eu acho que é o justo. Sim. Se você não contribuir com aquele benefício, abra mão dele. Então assim, eu acho que deveria ser assim. Esse tema está em votação no Tribunal Superior. Acredito que vai ser nesse sentido, não de excluir ninguém, mas que todos sejam obrigados a contribuir. Agora sim, vamos ressaltar que seja uma contribuição também, do ponto de vista dos sindicatos de trabalhadores, que seja uma contribuição justa, né? Você não vai participar do salário do cidadão, mas você vai tirar 1%, 2% do salário. Eu acho que é um valor justo, considerando que dificilmente você vai ter um reajuste que seja inferior a 4%, 5%. Então, assim, você vai contribuir uma única vez naquele mês. Com relação aos sócios, só um parênteses que eu acho que é importante a gente registrar aqui, o Senalba ele vive uma situação diferente de outros sindicatos, isso é fato. Edinaldo tem conseguido, junto com os outros diretores, com Zé Maria, com o André, com o Roberto, com o Rony, com todos os diretores do Senalba, eles têm conseguido, de fato, trazer sócios para o sindicato. É uma situação diferente, a gente tem uma boa representatividade. Agora sim, não vou desdizer o que meu presidente disse, mas assim, fazer sindicato, fazer acontecer aqui no nosso, eu não digo no nosso estado, mas dentro da cultura que se ojeriza os sindicatos é muito difícil. O cidadão novo que vai ali, dificilmente hoje ele apresenta uma ficha de filiação ao sindicato. Porque ele tem receio de ficar marcado onde ele trabalha. Ser perseguido, né? De ser perseguido, de ser aquele cidadão que lá na frente vai pleitear alguma coisa, que vai ter uma estabilidade por isso ou por aquilo. Então, os membros do sindicato, não só a diretoria do sindicato sempre foi perseguida, né? Isso aí não é de hoje, é histórico. É histórico lá depois de Vargas para cá, é histórico que os diretores de sindicatos sempre sofreram perseguição. E hoje continuam. Quando todo diretor do sindicato sabe que quando sair do sindicato vai ser demitido. Então, assim, eu particularmente desconheço alguém que consiga ter se mantido. A exceção de Pelego, né? Não. O Pelego ele fica porque ele já estava ali com um objetivo. Mas quando você sai dessa seara, o trabalhador que luta pelos seus iguais, pela sua categoria, quando ele sai do sindicato, dificilmente fica. Você tocou aí, chegou a um ponto, em consequência desse contexto do movimento sindical, né, nessa área jurídica, que é a questão da perseguição, né, do assédio moral, né, entre outros, né. Edinaldo, você, inclusive, o documentário que foi produzido pelo Senalba, você, Zé Maria, fala um pouco sobre a perseguição que teve no início, né, da construção, desde a fundação do Senalba. Você podia falar um pouco sobre a importância do trabalhador denunciar qualquer tipo de abuso no local de trabalho, como no caso o assédio moral? Sim, é muito importante, né? Inclusive, você voltou há um tempo agora, né? Que quando foi para mim me filiar ao sindicato, né? Eu fui ameaçado de ser demitido na época, né? Então, quer dizer, sofri muitas perseguições, eu não sabia o que era sindicato, mas quando eu comecei a estudar e a ver o que era sindicato, que eu me aprofundei mesmo, né? Então, eu fui perseguido, sofri até suspensão, porque queria que eu tirasse meu nome da filiação do sindicato. Eu não era nem membro do sindicato, era só filiado. Sofri perseguição como meus companheiros, como Zé Maria, como outros diretores, né, que também foram perseguidos, mas nós sempre tivemos a posição de denunciar. Sim. Né? Vamos para o sindicato caladinho, vamos denunciar o que está acontecendo, que é o que está acontecendo, o que pode acontecer com a gente, e a gente pedir apoio ao sindicato, né? E realmente nós tivemos apoio do sindicato, né? O sindicato sempre nos deu apoio nas perseguições, e hoje, como eu estou presidente do sindicato, né, eu recebo várias denúncias, né, de perseguição, de assédio, e vou brigar, entendeu? Brigo quando eu não tento resolver junto à diretoria do sistema,
das instituições, certo? Eu procuro o doutor Daniel e entramos com ação na justiça, né? Teve várias ações na Justiça do Trabalho por perseguições, né? Por assédio, e graças a Deus todas nelas tivemos êxito. Então o que é que a gente quer? Que o trabalhador se sentir prejudicado, né? Ou perseguição ou assédio dentro da instituição, procura o sindicato. Procura o sindicato, que nós estamos prontos a defender ele até a última instância. Ok. Daniel, voltando um pouco para a questão da reforma trabalhista e direitos que foram atacados por essa reforma, no ato da posse, o atual ministro do Trabalho, né, inclusive quando como é que se diz, que o Ministério do Trabalho tinha sido extinto, né, e voltou. E aí ele disse que o imposto sindical, questionado, ele chegou a afirmar que... Afirmar não, ele chegou a apontar que o imposto sindical possivelmente não voltasse, mas que o Ministério iria se debruçar para buscar outra forma de auxiliar financeiramente o sindicato. Alguma forma, né, de lei que viesse substituir o imposto sindical. Você tem acompanhado esse episódio? Temos acompanhado, inclusive acho que tem um grupo de estudo que a conclusão é agora, agosto, né? Acho que agora em agosto o Ministério está trabalhando sobre isso. Mas a questão aí é que o que é que ocorre? O imposto sindical em si, se fala que os sindicatos recebiam dinheiro. Na verdade, do imposto, salvo engano, 60% ficava com o sindicato. O resto, inclusive, o próprio FAT ficou prejudicado com a retirada do imposto sindical. Isso. Então, assim, Só porque muita gente... escutando o programa, explica o que é FAT. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é aquele seguro-desemprego quando a pessoa é demitida, que sai desse valor. Olha a importância. Pois é, então assim, eles atacaram o imposto sindical sem, inclusive, pensar nas consequências, né? Mas assim, pelo que eu tenho lido, a grande tendência é que passe a ser realmente a contribuição assistencial. Sim. Acredito que o imposto sindical vai realmente ficar no passado. Não sei como é que eles vão fazer para fazer esse custeio da cadeia, mas acredito que vai ser realmente o assistencial, vai ser o que vai preponderar daqui para frente. Me permita só, Rogério, complementando a fala de Adinaldo com relação à questão de assédio, e esse é um tema muito importante, porque hoje em dia a gente tem muito adoecimento, inclusive mental. Isso, né? Então, assim, esse é um tema, talvez até para você pensar no futuro, de suma importância, né? Existe o Ministério Público do Trabalho, que é muito atuante nesse tema. Então, assim, a gente recomenda que traga ao sindicato, caso Senalba, traga para a gente, mas também fique à vontade para fazer a reclamação no Ministério Público do Trabalho, porque dificilmente o assédio é individual, né? Ele normalmente é aquele cidadão que vai assediar o grupo que está vinculado a ele, ou de forma, às vezes, até mais em cadeia, né? Então, assim, traga para o seu sindicato essas reclamações, mas leve também ao Ministério Público do Trabalho. É importante que eles são muito atuantes e têm equipes preparadas para isso. E é bom que se diga que você pode fazer a denúncia anonimamente também, né? Exatamente. É só colocar lá no site, no Google mesmo, que é a ferramenta de busca. O jornal que está sendo distribuído a partir de hoje, o jornal mais atual do Senalba, vem explicando um passo a passo e tal, né? Exatamente. De fazer essa denúncia até online. Você vai lá no Google, que é a ferramenta de busca mais usada, você vai lá, bota denúncia MPT-RN, lá vai lhe encaminhar para um formulário que, inclusive, você pode fazer a denúncia de forma anônima. E eles, normalmente, eles, inclusive, repassam também para o sindicato que for daquela categoria. Sim. Então, assim, a gente, como sindicato também recebe, às vezes eles pedem que o sindicato participe, porque a gente, como está mais perto da base, então a gente consegue levantar dados e informações. Isso. Mas, assim, o Ministério Público do Trabalho é um aliado do trabalhador e tem se mostrado isso cada vez mais. Eu acho que ele foi muito combatente na reforma. Os posicionamentos dos procuradores, inclusive, houve muita modificação no sentido de entender, inclusive essa questão da manutenção dos sindicatos mesmo. Como a gente estava falando, se pesquisar hoje, de vez em quando você recebe uma notícia que quando você vai olhar lá, aquela notícia é velha. Mas eles requentam, até às vezes as entidades sindicais requentam a notícia para que fique em destaque, né? Mas assim, desde a reforma para cá, na minha concepção, o Ministério Público do Trabalho,
ele tem se reinventado também nesse sentido, de entender a importância da manutenção do sindicato. Até porque sindicato é uma entidade de representação plena. Então você tem a representação de toda a categoria, mas você não é remunerado para isso. Como é que você se mantém? Aí você vai gastar a contribuição do sócio para manter aquele cidadão que nunca quis saber de você, mas que na hora do aperreio, como o Edinaldo colocou, precisa de você. E você não vai deixar ele, você não pode deixar ele desguarnecido de proteção, até por ser uma entidade que representa toda a categoria. Sim. No Brasil, a gente tem o princípio da unicidade sindical. Então, assim, eu represento todos daquela categoria, independente tanto do cidadão querer ou não, ou de eu querer representar aquela pessoa, não. Eu sou obrigado a representar. É o coletivo, né? É compulsório. Eu sou representante dele, ele gostando ou eu não gostando. Então, eu sou representante e eu tenho por responsabilidade de atender aquelas pessoas. Então, assim, por isso que eu acho que é mais impactante quando a gente vê a questão da manutenção dos sindicatos. Como é que você mantém? Sim. Eu vou gastar dinheiro do meu sócio, que às vezes é vinculado mais a uma entidade X ou Y, mas eu preciso representar aquele outro que nunca contribuiu comigo, e eu preciso dar um suporte de diversas naturezas. Às vezes até você precisa deslocar o carro do sindicato para um interior, para uma cidade lá para atender aquela circunstância, aquela demanda que lá a gente não teve, se você for falar matematicamente de contribuição, não houve nenhuma contribuição ali, não houve nada, mas o sindicato tem que se fazer presente. E aí é onde que eu reforço mais a importância de que num ponto de vista mais macro, que se entenda a manutenção dos sindicatos. É importante que aconteça. Se existiu desvios de conduta, foram dos seus diretores, de quais sejam. Do Senalba eu desconheço que tenha acontecido em nenhum momento da história de lá. Mas, assim, historicamente, se pesquisa aí o Google, a própria Globo, diversas emissoras de TV, às vezes destacam situações pontuais que ocorreram. Mas, assim, essas situações pontuais que ocorreram, que a gente tem muita notícia fora do Rio Grande do Norte, inclusive, que sejam punidas, que tivessem sido punidas aquelas pessoas, não as Até entidades. porque existem eleições. Exatamente. Né? Diretoria não está atendendo. Que seja notificada. Assim, isso é que tem que acontecer. E não você punir os sindicatos como foi feito. É inconcebível você ter uma representação plena e não ter uma remuneração plena. Edinaldo, nesses últimos anos, né, com essa perda de arrecadação do sindicato, né, parte da perda de arrecadação, o que o sindicato tem enfrentado de perdas políticas, econômicas e perdas assim que fizeram toda a diferença. Por exemplo, o sindicato voltasse a ter arrecadação de 5 anos, 6 anos atrás. O que seria mais urgente ser retomado pelo sindicato? Então, o mais urgente que teria que ser tomado pelo sindicato, né, seria o quê? Seria a assistência. Né? Nós teríamos que dar mais assistência aos associados, tanto assistência social, né, como diria, porque nesses últimos anos nós tivemos que cancelar vários convênios, porque não tínhamos condições de ficar com os convênios, justamente os convênios médicos que a gente tinha com laboratório, com ópticas, certo? Inclusive o sindicato tinha uma estrutura odontológica, sim, né, que acabou por conta dessa situação, né? Acabou porque não tínhamos condições de manter aquela clínica, né, como a gente tinha, que o sócio, né, era atendido de graça. Por quê? Porque nós pagávamos ao dentista, né? Então, quer dizer, foi acabando as coisas. Nós tínhamos, dia 1º de maio, nós fazíamos uma festa do trabalhador, né? Uma grande festa que era excelente. Não tem umas condições de fazer festa dia 1º de maio, confraternização que a gente fazia, que até hoje os sócios cobram, né, as nossas confraternizações, nós não temos condições de fazer, certo? Visita, que a gente fazia muita visita às unidades do interior, hoje nós não temos condições de fazer, porque nós não temos verba. Então, quer dizer, a gente tem que dar prioridade a certas coisas, né, para poder chegar junto. Você vê, você até falou bem do nosso jornalzinho. Quanto tempo passamos sem fazer o nosso jornalzinho? E agora, graças a Deus, estamos voltando, né? Já começou hoje a distribuição do jornalzinho,
certo? Vamos tentar segurar de 12 em 2 meses, continuar distribuindo e informando a categoria, né, através do jornalzinho, as nossas atividades do sindicato junto com os nossos associados. Sim, ok. Me perdoe aqui, Rogério, até complementando meu Pois conhecimento. não. Mas eu sou testemunha de várias ajudas, inclusive de alimentação, que foi dada a trabalhadores que, à época, lá atrás, eram demitidos e não tinham, às vezes, em circunstâncias de precariedade mesmo. Então, assim, eu sou testemunha que o sindicato, por diversas vezes, chegou junto, como a gente diz, né? Chegou junto tanto com alimentação, quanto em acidentes, remédio, vários atendimentos. Às vezes, se pagava médico para atender na casa, que a pessoa não tinha condição, não tinha plano de saúde. Então, assim, tanto na parte de segurança alimentar, quanto na parte de medicação, o Senalba era muito presente, tinha condições de ser muito presente. Hoje em dia é complicado, porque assim, sem dinheiro, como é que se ajuda? E é como aquela situação, você não pode tirar, às vezes, do sócio, da manutenção do sócio. O sindicato é uma estrutura, graças ao tesoureiro, né, Naldo? É uma estrutura bem enxuta, né? Sim. Zé Maria tem todo o mérito nisso, né? Não. Verdade. Então, assim, ele tem todo o mérito de manter a estrutura. Às vezes a gente até briga por isso, mas Zé Maria tem todo o mérito de manter a estrutura muito enxuta, né? Então, assim, mas de vez em quando a gente ainda pega uma briga com ele, Edinaldo, para chegar, ajudar aquelas pessoas que realmente necessitam. A gente entende que às vezes a pessoa não foi sócio do sindicato, às vezes até por limitação, por receio mesmo, mas naquele momento que ele precisa, o sindicato chega junto. Tem chegado junto, chegava logicamente com mais facilidade no passado. Hoje a briga é maior, né, Edinaldo? Para a gente convencer Zé Maria a realmente mexer na manutenção do sindicato, que é muito imprensado e apertado. Sim. Mas assim, o sindicato, ele faz um trabalho, não só o Senalba, acredito que outros sindicatos também, de complementação da própria situação social do trabalhador. Então, assim, quando você tem a possibilidade de fazer isso, é lógico que se faz. Hoje é mais difícil, né? Então, assim, só complementando a fala do meu presidente, se ele me permitir, é nesse sentido, de dar um testemunho, de dar um testemunho no sentido de que o sindicato sempre foi muito presente na parte de alimentação. Acho que teve ano que se comprar mais de 200 cestas básicas. Na época da pandemia, nós comprava do sacolão, porque aquelas pessoas, né, que muitos foram demitidos, outros que ficavam dentro que não tinham condições, né, nós distribuímos sacolão. Na época da pandemia era 200, entendeu? Sacolões que a gente distribuía com o pessoal. Se que era cesta básica, a gente distribuía com o nosso pessoal. Isso, Rogério, independente de ser sócio ou não. Sim, sim. Né? Quando chegava lá que estava necessitado, independente de ser sócio ou não, isso é uma posição que o presidente tomou, né, de ajudar a todo o trabalhador, né, da base que necessitado naquela época da pandemia. Isso, aí a gente vê a importância do papel do sindicato, né? Não só para garantir direitos, manter conquistas, né? Mas no sentido de ser solidário, né? Nesses momentos aí, como vocês falaram aí, testemunharam, né? Independente de ser sócio. Mas voltamos a enfatizar a importância essencial de se associar, de se filiar. Isso. Até porque a gente não pode estar só batendo boca, né, sobre que o imposto sindical tem que votar, ou seja, a assistência sindical tem que vir para contribuir para fortalecer o sindicato financeiramente, porque, independente disso aí, cada trabalhador da base tem a sua importância nisso aí. No momento que o trabalhador se filia, por exemplo, o Senalba hoje tem quantos? Qual a base, assim, por cima? Sócio, né? Não, de sócio não, de trabalhadores da base. 15 mil. 15 mil. Quantos são filiados? Nós temos uma faixa de 800. E eu vou complementar Sim, aqui. pode. Só o seguinte, nesse sentido, o Senalba ainda é uma das entidades que consegue chegar com o maior número de sócios. Se você for ver, fora a exceção daqueles sindicatos que são de servidores públicos. Sim, mas sim. Sindicato vamos dizer assim, de CLT, que bem grosseiramente falando, você tem um grande número de sócios. Mas assim, é irrisório quando você pega a base, né? E assim, é importante que as pessoas entendam que ser sócio do sindicato é você, inclusive, contribuir com as decisões que o sindicato toma, né? O sócio pode votar nas assembleias, o sócio participa das eleições. Então, assim, ele participa do processo decisório da condução daquela categoria.
As pessoas têm que entender que elas precisam fazer parte do processo. Para você criticar ou elogiar alguma coisa, você precisa conhecer. As pessoas hoje se partem de uma política de eu gosto ou eu não gosto, sem saber nem do que eu estou falando, né? Porque além de tudo isso, você falou muito bem, no momento, sobre essa história de o trabalhador precisa de lazer nos seus momentos de repouso, né? Precisa. E tudo isso está ligado a toda essa assistência e esse conjunto de benefícios, né, que o sindicato dispõe. Mas voltando, Daniel, para a questão da reforma, além dessa questão do imposto sindical, né, que é central, assim, que outros pontos essa reforma penalizou o sindicato? Rapaz, a reforma com relação aos sindicatos em si, né? O que é que houve? Você teve por exemplo, para o trabalhador, eu não digo sindicato, mas no momento da representação do trabalhador. Isso. Por exemplo, é lógico que a jurisprudência, através do STF, né? Mais uma vez que povo. Mas assim, eles já tinham atacado a ultratividade da norma. O que é a ultratividade da norma? O sindicato sentava numa mesa de negociação e você tinha garantido, pelo menos, aqueles direitos do acordo anterior. Até que se sentasse, se renegociasse novos direitos ou alteração daquele anterior. Então, por exemplo, eu sentava numa mesa de negociação, por exemplo, aquela entidade que tinha o plano de saúde no seu acordo, a empresa não poderia tirar o plano de saúde até que se fechasse aquela nova negociação, né? Porque, em geral, infelizmente, no Brasil, a negociação do sindicato, ela gira muito em torno do percentual de reajuste, né? O trabalhador está preocupado com o percentual de reajuste e esquece os benefícios que tem, porque os benefícios ele já entrou eu acho que está me faltando uma expressão melhor, mas naquela linha do que eu já tenho, então eu esqueço o que eu já tenho. Como eu já tenho ali costumeiramente, eu esqueço, né? E aí você trabalhava muito com reajuste. Você sempre... Mas esse eu já tenho pode se perder, né? Pois é, infelizmente tem que se ter essa dimensão. E aí o que é que aconteceu? Hoje foi colocado foi colocado a faca na cabeça dos sindicatos. Em que sentido? Eu preciso negociar e fechar um acordo, porque se eu não fechar, aqueles benefícios que já estão garantidos, eles vão cair na vigência da norma. Então, assim, infelizmente, o empregador que não tem tanto comprometimento com seus colaboradores ali, né? Ele pode, não fechou o acordo coletivo, eu vou tirar todos os direitos que você tem, porque sua convenção, seu acordo não está valendo. Então, assim, essa retirada da ultratividade da norma que foi consolidada com a reforma trabalhista, na minha concepção, é um dos maiores prejuízos que a categoria tem, que as categorias têm. Porque hoje você é obrigado a negociar. E, assim, você não negociou. Infelizmente, você pode não ter garantido aquele direito que você tinha antes, né? Então, e aquela história, dentro desse contexto aí, de que o trabalhador a empresa podia negociar diretamente com o trabalhador sem a representação do sindicato. Pois é, eles tentaram muito atacar a representação sindical em todos os modos, né? Isso aí foi uma das situações que também foi feito, né? E assim, eu particularmente sou muito crítico disso, porque eu não sei até que ponto a gente tem o trabalhador, né? O trabalhador, ele é quem? Aquela pessoa que precisa da empresa. Ele está vinculado ali ao salário. Independente se o cidadão ganha salário mínimo ou ganha 10 salários mínimos, ele está precisando daquela empresa para, às vezes, para ter a manutenção da sua casa. Poucas pessoas trabalham por lazer, né? Até as pessoas que eu conheço, pelo menos, todos trabalham porque precisam, né? Sim. Então, assim, eu tenho... às vezes, o trabalhador de maior salário é o que tem o maior comprometimento de sua renda. Então, para ele... Aí, para a reforma dizer assim, não, esse trabalhador que tem maior renda, ele tem o discernimento de resolver a vida dele, isso é muito complicado. Eu, particularmente, não consigo entender que um trabalhador ele tem o discernimento de decidir a vida dele quando a pessoa que está pagando o salário pede para ele fazer tal coisa. Amigo, eu preciso que você venha trabalhar amanhã, eu preciso que você faça hora extra. Quem é que vai dizer, numa empresa privada ou uma instituição que possa ser demitida, eu não venho amanhã porque eu tenho um compromisso com minha filha, fiquei de levar minha filha no cinema, é sábado, eu vou para feira, eu vou levar meu pai para tal... Não tem, eu não consigo compreender um trabalhador, por maior renda que ele tenha, que seja salário mínimo, que seja 20 mil, 30 mil, que ele chegue e diga para o seu patrão isso. Então, assim, eu não consigo entender esse ponto da reforma que trouxe ao trabalhador a dimensão de autonomia de decisão. Então,
Então, assim, os sindicatos, eles são o quê? Eles são aquele muro que tem que levar a pancada pelo trabalhador. Ele tem que proteger o trabalhador disso. Na hora que você tira o muro, você fica sozinho, é isso que, para ressaltar bem. Exatamente. Por mais que você ganhe 1.000 ou 30 mil, você tem um comprometimento de sua renda dali. Então você dificilmente vai ter sua autonomia de vontade e não vai ser vinculada ao que o patrão vai pensar de você. Até porque quando você se isola, você perde força, né? Pois é. O que é mais fácil? Atacar um indivíduo ou um coletivo com 800 trabalhadores, por exemplo, que estará representado pelo sindicato? Pelo sindicato. Né? Infelizmente a gente vê na história, às vezes a gente tem até diretores de sindicato, né, que tem receio de se expor. E aí você tira assim, às vezes uma pessoa que tem estabilidade tem receio de se expor do que vão pensar dele. Imagine um trabalhador que não tem estabilidade, que ele pode chegar no outro dia e dizer, meu irmão, eu vou demitir porque eu tô fazendo um realinhamento aqui e a empresa está precisando, eu preciso diminuir minha folha. Aí por que eu fui escolhido? Não, eu não preciso explicar. Pronto, está resolvido. Então, assim, imagine essa dúvida na cabeça do trabalhador. Será que ele vai me punir? Será que ele não vai me punir? Mas eu não falo punição. Mas, indiretamente, será que eu vou ganhar menos pontos? Se precisar chegar lá na frente, eu vou ser desligado? Ou ficar queimado diante da empresa, né? Pois é. Então, assim, esse ponto também eu considero nefasto. É muito complicado você trabalhar de autonomia de vontade com quem não tem. Pô. Sim. É muito difícil. Eu vejo muito difícil isso. Edinaldo, pegando esse ponto aí, essa questão da representatividade para além dos diretores, né? Fala um pouco sobre a importância do representante por local de trabalho, né? Que está dentro dessa situação aí, que tem um papel também fundamental, né? Tem muito importante. Junto à organização da categoria. Nós temos, que nós chamamos do delegado de base, né? Isso. Que ele é eleito pela categoria, né? Para atuar naquele local de trabalho dele, né? Então, isso, inclusive, é regido por lei, né? Isso é regido por lei, né? Nós temos o delegado de base nas unidades para que ele represente, porque como nós dirigentes de sindicato, né? Não são praticamente, a empresa libera os trabalhadores, né? Nós temos empresa que libera o trabalhador para ficar à disposição do sindicato, mas tem empresa que não libera, né? Então é por isso que nós elegemos o delegado de base, para que ele atue lá dentro da sua empresa, ele tem mais facilidade de ter a aproximação com o seu companheiro de trabalho do que nós que somos diretores de sindicato, porque na hora em que você, como diretor do sindicato, você chega numa empresa, né? Todo mundo sai de perto de você, não quer encostar em você, né? Por quê? Porque já tem medo daquela represália do patrão, né? Tem empresa que eu chego e entro lá, sou bem recebido, vou nos setores, converso com todo mundo, ótimo. Mas tem empresa, né, que eu chego para entrar, é uma dificuldade, entendeu? Então eu tenho que falar primeiro com o gerente do setor ou com o diretor do setor para ter acesso a entrar lá dentro, certo? Então, quer dizer, é muito complicado. Então, precisa de quê? Que o diretor, ele como diretor do sindicato, que ele tem sua estabilidade, ele imponha seus direitos, né? Não, eu sou diretor do sindicato, se você não quer se expor, você chega para... Está acontecendo algum problema numa instituição, certo? Se ele não pode resolver, liga para o sindicato, porque nós vamos lá, né, e logo ver realmente o que está acontecendo. Caso a gente não consiga resolver aquela situação com diálogo, nós vamos para o jurídico, entendeu? Eu tenho instituições, né, que eu tenho as portas abertas, né, para entrar a hora que eu precisar, né? No caso, o SESC, né? O presidente do SESC, Marcelo, me dá todo o apoio, ele dá todo o apoio ao sindicato, né? Na hora que o sindicato precisa de conversar com ele, ele diz as portas estão abertas, entendeu? E nós chegamos lá e resolvemos. No SENAC do mesmo jeito, certo? No SEST já tem uma certa dificuldade, no SESI Senai também tem uma certa dificuldade, o SESCOP eu tenho as portas abertas também, certo? O SENAR, eu tenho instituições que na hora que eu for lá eu sou bem recebido, né? E o trabalhador vê aquilo, então ele sabe que o trabalhador
está ali para defender ele. E é isso que a gente quer, que os trabalhadores entendam, que quando a gente vai visitar uma unidade ou uma instituição, a gente vai ali à procura de se tem alguma coisa errada contra o trabalhador, para que a gente possa defender o trabalhador e que ele não fique prejudicado na sua empresa. Pegando mais um pouco sobre essa situação da importância da representatividade, seja do diretor, seja do representante por local de trabalho, ou até, né, da importância daquele sindicalizado ou não, que de repente tem medo de participar de uma reunião ou de uma assembleia, achando que vai ser perseguido e tal. Juridicamente, como é que a gente pode reforçar junto a esse trabalhador que é um direito dele participar de assembleias, de reuniões convocadas e marcadas pelo sindicato? Pois é, a participação nas assembleias tem que ser garantida, né? Então, assim, ninguém pode ser punido porque participou de uma assembleia do sindicato, né? Então, assim, a assembleia e o sindicato tem que garantir isso, né? Então, assim, eventualmente, se você foi, vamos dizer assim, se houve... É porque o grande problema, me permitam um parênteses, é que nessas proibições, elas não acontecem de forma formal. Você não pode ir, né? É aquela piadinha, é aquela conversa, aquela piada sem graça, aquela indireta, como a gente diz, né? Que se solta para o trabalhador. Mas, assim, é importante que, se você entender que você foi impedido de participar, porque assim, o impedido é como eu estou colocando, não é que você vai ser impedido de participar, mas você vai escutar, eventualmente pode escutar piada, pode escutar circunstâncias que não são positivas à sua participação. Você tem que lembrar que a Assembleia de Trabalhadores, elas são de trabalhadores. Ali, ninguém que vai estar ali vai estar para anotar, eu digo com relação a Senalba, que é a minha realidade hoje. Ninguém do Senalba vai estar, a gente não permite que diretores participem, pessoas que de fato não são trabalhadores, porque assim, ela tem que ser o momento de você colocar, porque às vezes nesse momento a gente tem o trabalhador se abre até depois da assembleia para contar aquelas circunstâncias, às vezes pessoais que está passando, às vezes coletiva, né? Doutor, tá acontecendo tal situação aqui, como é que a gente faz? Doutor, estão me colocando para fazer hora extra, não estão deixando eu apontar. Doutor, estão me mandando fazer tal viagem dessa forma. Então, assim, eu estou trabalhando 8 horas, mas eu estou dirigindo o carro da empresa por mais 2 horas para chegar lá e depois mais 2 horas para voltar. Então, você tem aquelas circunstâncias, às vezes, não só jurídicas, mas que afetam a saúde do trabalhador, que precisam ser enfrentadas. E as assembleias, elas são muito ricas no ponto de nos trazer essas informações. Então, assim, se você eventualmente se sentir tolhido no direito de participar da assembleia, o sindicato o Senalba, ele tem tem várias formas de comunicação, né? Você tem no site do sindicato tem lá o e-mail, tem o telefone, você tem sempre um diretor de plantão no sindicato para atender o telefone e passar a demanda. Você tem diversas pessoas lá para escutar, além dos funcionários do próprio sindicato, né? Tem Dona Miriam, tem Jéssica e Rosângela, que normalmente está lá para anotar as demandas, né? E a gente tem recebido isso sempre, né? Outro ponto de destaque, quando o Edinaldo coloca assim, que tem entidades que nos recebem bem e tem entidades que não nos recebem tão bem, normalmente é porque são as entidades que dão mais trabalho. Não digo ao sindicato, mas à justiça mesmo, né? São as entidades que têm mais demanda de processo judicial. E é como o Edinaldo coloca, tem entidades que a gente vai... a gente visita as unidades, né? As unidades, as filiais, as sedes. Então, assim, existem entidades que a gente tem portas abertas. Normalmente, as que têm portas abertas são as que são parceiros do trabalhador. Eu não digo do sindicato, mas do trabalhador. É quando a gente tem demandas pontuais, né, meu presidente? A gente vai ali, àquela diretoria, e normalmente elas são atendidas sem precisar do litígio. Sim. Mas já tem outras que a gente sabe que não adianta nem ir falar com ninguém, porque a gente só vai prejudicar aquele trabalhador. Então é melhor procurar o caminho da justiça. Normalmente, quem nos fecha a porta é quem tem mais demanda judicial. Normalmente é assim. Pegando o gancho, quais as questões que são que a assessoria jurídica do sindicato tem mais levado para a justiça, assim, pontualmente? Que tipos de questões tem se levado mais para... Vamos lá. Justiça? É porque hoje o Senalba, ele além da questão econômica, né? Que já é de praxe. Exato. É isso que eu ia colocar. A gente tem por representar diversas
diversas entidades em situações diferentes. A gente tem entidades que a gente procura o plus para o trabalhador, que é aquele benefício que não foi dado, mas que o salário foi respeitado, que o reajuste foi respeitado, mas que a gente procura o plus para o trabalhador, que seja um plano de cargo e salário, que seja um benefício numa convenção de trás que não foi cumprida, como a gente tem alguns exemplos no Sistema S, mas às vezes, infelizmente, a gente tem que procurar, como você colocou, a questão econômica. Às vezes a rescisão da pessoa não é respeitada. E aí, com relação à Senalba, a gente tem situações muito diversas e que aí são particularidades que eu acho que não vale a pena. Mas assim, no ponto de vista, eu acho que com relação à Senalba, a gente tem isso. A gente tem um foco em algumas entidades para procurar o plus, né? E infelizmente, em algumas a gente precisa procurar que seja garantido o direito básico. Tem entidades aí que hoje a gente ainda tem notícias de descumprimento de salário. Então, assim, mas a gente, por outro lado, também a gente sabe que aquelas entidades que a situação delas realmente é muito difícil, mas a nossa posição como sindicato é procurar o benefício do trabalhador. Infelizmente, e nesse caso não é nem o benefício, né? É o mínimo que o trabalhador tem direito, que é o salário. Isso. E tem até uma palavra de ordem hoje, não é bem uma palavra de ordem, mas uma questão que é muito comum no movimento sindical hoje, principalmente ultimamente, que é a história de que primeiro tem a luta para garantir o direito, depois tem a luta para garantir que o direito seja cumprido, né? Pois é. E muito desses casos são levados para a justiça. Não para brigar por um direito, mas para garantir o que já existe em lei, né? Pois é. Infelizmente, o momento que a gente passa é esse, né? Você vê que a gente tem passado a gente passou por circunstâncias de pleno emprego nesse país, né? Lá atrás. Hoje a gente vem passar até também por efeito da pandemia, não sou economista, não sei, mas assim, o que eu percebo é isso, é que a gente saiu de um ambiente de pleno emprego há 10 anos atrás, 8 anos atrás, para hoje uma situação que o trabalhador ele não tem mais opção. Então ele precisa ficar se sujeitando e se submetendo às vezes a condições de emprego, a subemprego. Hoje a gente vê muito, infelizmente, que aí sai um pouco da seara do Senalba, né? Mas a gente vê muita gente foi plantado muito a ideia da história do CNPJ, né? Então eu sou MEI, eu sou isso, eu sou aquilo. Então você pega aquele trabalhador que tinha uma atividade dentro da empresa, era carteira assinada, e aí ele foi convencido de que ele teria que ter um MEI. E aí ele saiu da empresa e ele hoje está trabalhando para aquela mesma empresa, mas com MEI. Eu não consigo entender qual é a lógica disso. E às vezes até para o próprio patrão, porque lá na frente ele vai ser punido, né? Às vezes ele está pensando ali naquela economia que ele fez por um momento, mas isso é um tema que pode ser depois secado de forma melhor, mas me permite só colocar isso. Até para o patrão não é vantajoso, porque o cidadão era seu funcionário, carteira assinada, como é que ele vai conseguir explicar que aquele cidadão hoje continua prestando serviço para ele da mesma forma, às vezes não, normalmente com a exclusividade que tinha antes, as mesmas atividades, ele cobrando horário, cobrando tarefa, e o cidadão agora é o MEI. Lá na frente essa conta vem. Porque ele vai pagar a conta, vai ser reconhecido, eventualmente, a gente está falando hipoteticamente, vai ser reconhecido um vínculo trabalhista e a conta vai ser muito maior do que ele pagava antes. Mas, infelizmente, as empresas, algumas empresas, acho que de forma... Eu gosto muito de dar o benefício da dúvida. Às vezes, empresas corretas ou que têm uma boa política, acham que aquilo foi a melhor solução naquele momento, e o trabalhador submeteu aquilo, por circunstância também comercial, precisava daquilo, né? Mas lá na frente essa conta vem. E aí vai ser complicado. Esse também foi um dos pontos que se massificou muito também nessa reforma. Mas é um ponto para a gente conversar depois, eu acho. Com certeza. Isso. O programa aqui iria horas e horas, né? É verdade. Mas a ideia é exatamente essa, né? Periodicamente a gente está trazendo temática que é fundamental. Por exemplo, um podcast aqui só sobre assédio moral, até porque o próprio Ministério Público chama muita atenção para esse ponto, que é muito difícil, mas difícil demais a configuração. Arranjar provas para... Como é que você vai provar um assédio? Pois é, o assediador normalmente é uma pessoa que faz a coisa de forma implícita, né? E aí se ele for, vamos dizer assim, se ele for um assediador, um bom assediador,
as pessoas que estão em volta daquela vítima dele dificilmente vão querer ser a próxima vítima. Sim. Não, eles vão querer ser a próxima vítima. Então eles têm medo eles têm medo, inclusive, de divulgar aquelas circunstâncias. Ser testemunha, você conseguir uma testemunha num processo de assédio é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, você às vezes consegue por provas indiretas, né? Por isso que eu acho também a importância de ressaltar o Ministério Público do Trabalho, né? Às vezes a gente vê procedimento, já teve procedimento em entidades aí que eles fizeram entrevista de mais de 40 pessoas para se chegar a uma ação. Porque eles têm essa prerrogativa que a gente não tem, lógico, né? São entidade. O Ministério Público vai chamar as pessoas, vai ouvir, vai montar o processo para depois ouvir, garantindo sigilo, tudo, para depois, eventualmente, se constatado, fazer aquela denúncia. Mas, assim, no ponto de vista jurídico, realmente é muito complicado você fazer a prova do assédio. Ela é normalmente, quando o assédio é real, é quase impossível de verdade. Você, às vezes, hoje em dia, lógico que todo mundo tem um celular, todo mundo grava, às vezes você consegue. A gente já teve circunstâncias que a pessoa trouxe ali, doutor, mas não, tá aqui, eu tenho uma gravação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E é bom que se diga, a gravação, tanto em vídeo como voz, é utilizado, né? Como não, porque ali, na verdade, ele não tá gravando para expor, ele tá gravando para dizer, eu escutei isso aqui, aqui, tá aqui a prova que eu escutei. Pra fazer não é você colocar, eu particularmente sou muito contra as exposições em redes sociais gratuitamente, sim, né? Sim. É lógico que a gente sabe que às vezes as pessoas passam por circunstâncias que é a vingança que ele tem, é aquela ali. Mas assim, não é prudente. Do ponto de vista jurídico, a gravação, ela, quando usada dentro de um processo, como garantia de que você realmente passou por aquilo, é uma circunstância diferente. E eu acho que deve ser o caminho a se trilhar. Porque às vezes a exposição, ela pode gerar, inclusive, repercussão para quem faz a exposição, né? Normalmente gera, né? Mas quando eu falei gravar um vídeo, não foi no sentido de expor, mas de guardar para... mas é isso que eu tô dizendo, você tem razão. Como prova, você tem razão. A gravação, quando eu tô conversando aqui, eu tô gravando a conversa da gente, se fala assim, não, você tem que avisar que tá gravando. Mas se eu for divulgar, se for por uma garantia para dizer, eu tô gravando aqui, eu passei por essa circunstância. Não passou, tá aqui, eu passei, tá aqui a prova que eu passei. Você não vai colocar isso, expor essa situação. Isso é válido judicialmente, né? Rapaz, a gente utiliza... a gente utiliza nesse contexto, no contexto do sigilo e de demonstrar... Não, nesse contexto mesmo. Que sim, eu quero nesse dizer, contexto, sim. Uma ação de assédio. Eu passei por isso, aconteceu isso comigo, tá aqui a prova que aconteceu. Eu não vou colocar... fazer uma divulgação, sim. Mas assim, dentro de um processo eu entendo que sim. Porque ela está confirmando a sua fala, né? Ela confirmou a sua fala. Você passou por isso e está aqui a confirmação da sua fala. Aliás, eu estou fazendo isso e estou aqui a confirmação do que eu passei, né? Eu evitando terceiro na história. Sim, eu mesmo, isso. Como diz o Matuto. Vamos voltar um pouquinho aqui para a importância de se manter esse sindicato forte que é o Senalba, né? Que ele sim. seja mais forte. O Senalba hoje tem uma sede própria, né? Sim. Tem carro próprio. Tem. Isso graças a essa filiação, né? Sim. Que garantiu a arrecadação suficiente para que o sindicato, apesar de muitas outras perdas, né? Continuasse de pé. Fala um pouco sobre a importância de... Reforça um pouco a importância desses que não são filiados ainda vir se somar a esses filiados já existentes no sindicato? Sim, porque o filiado já tem. É bom que se reforce a importância dele se manter filiado. Mas é importante convencer sim. quem não é filiado, né? O próprio associado, né? Muitos deles nos ajudam em chamar o seu companheiro, né? Para se associar ao Senalba e mostrar, né? O que o Senalba faz pelo sócio. Né? Então tem nossos sócios nos ajuda muito nesse sentido, né? Quando entra uma pessoa, entra um funcionário novo, sempre a gente está lá perto dele, mostrando a ele que a importância do sindicato, né? Para que ele seja sócio do sindicato, porque aqueles antigos que não são sócios, isso é mais difícil a gente convencer, né? Mas esses que estão entrando nas instituições, né? Graças a Deus, nós estamos convencendo ele. E o próprio sócio, né, conversa com eles, olha, eu sou sócio do sindicato, o sindicato conseguiu isso, eu tenho isso, e só
através do sindicato. Então, tá bom de você se associar ao sindicato. É isso que a gente quer, por isso que a gente está voltando, né, com toda a força com o nosso jornalzinho, para mostrar tanto ao sócio e ao não sócio a importância de ter o sindicato do seu lado. Porque é o tipo da coisa. Com a reforma trabalhista, né, antigamente, quando o trabalhador era demitido, a homologação era feita no sindicato. Como foi a reforma trabalhista, não é mais feita do sindicato. É feito dentro da empresa. Resultado, a empresa faz o que quer e diz, tá aqui, as suas contas essa aqui, procura o seu direito. Antes, não. Antes, quando ele era demitido, ele chegava lá no sindicato e a gente dizia, olha, as contas dele aqui estão erradas. Certo? Então, isso aqui o certo é esse aqui. Nós temos pessoas especializadas, né, nesse trabalho, né, pessoas que fizeram o curso de homologações, né, dentro do sindicato. Então, são pessoas preparadas para ver realmente se aquela verba rescisória do trabalhador está correta. Mas muitos não procuram o sindicato, porque é feito dentro da empresa e a empresa faz o que quer com o trabalhador. Então, por isso que a gente quer sócio. Nós temos acordo coletivo que diz que o sócio do sindicato, se ele for demitido, a homologação dele seja feita no sindicato. No acordo, garante isso. Garante, mesmo com a reforma. Mesmo com a reforma, eu tenho um acordo que garante isso, que seja feito no sindicato. Para que a gente possa acompanhar se realmente a empresa está pagando correto as verbas rescisórias daquele trabalhador que está sendo demitido. Por isso que a gente pede, que é muito importante, né, que a pessoa se associe ao sindicato. Né, isso. Para ter todos os seus direitos. Inclusive, Rogério, só voltando à parte do social, o nosso sindicato, certo? Os benefícios que a gente tem de assistência médica, assistência ambulatorial, tanto é para o sócio como para seus dependentes. Né? Então, quer dizer, a gente não vê só o sócio, a gente está vendo o lado do dependente, porque não é justo o trabalhador que é sócio do sindicato, né, ir trabalhar e deixar seu ente querido em casa doente sem ter um plano, sem ter uma assistência. Né? Então, para a gente é muito importante que o sócio do sindicato tenha seus dependentes também com os direitos garantidos, no sentido de que ele seja beneficiado com assistência médica, com assistência de lazer, né? Que nós temos convênio com instituições de lazer para o sócio e seus dependentes. É isso que é importante para o sindicato. Daniel, existe uma corrente hoje no movimento sindical que grita pela, como se diz, derrubada da reforma. Até onde isso pode ser possível? Eu não acredito, sinceramente, que vá se conseguir isso, não. Porque, assim, na verdade também, boa parte da reforma, ela trouxe alguns posicionamentos que a jurisprudência já trazia. Isso é fato, né? Mas você falou parte da reforma, me remeteu a uma questão, porque no Congresso, inclusive, existe, né, projetos de lei que já defende isso, reconsiderar parte da reforma. É porque, assim, existem situações que eu acho que foi um atentado, tanto aos sindicatos, você vê, pronto, a parte do sindicato propriamente dito, eu acho que foi muito pontual para atacar os sindicatos, sem considerar, porque é aquela história do Brasil que a gente falou há pouco tempo, né? Você rotula as entidades ou rotula as pessoas de acordo com o que você acha e você não estuda. Você tem muita ideia que todo sindicato é de esquerda, né? Como todo diretor de sindicato é de esquerda. Não é o fato. Assim, você tem sindicatos de direita, você tem sindicatos de esquerda. A verdade, até eu vou voltar atrás. Você não tem sindicatos. Você tem pessoas que se intitulam de direita e pessoas que se intitulam de esquerda e que estão na diretoria dos sindicatos. Mas o sindicato, ele é apartidário. Isso aí, o sindicato ele não pode ter partido, né? E assim, se rotulou muito, se colocou muito na cabeça que todo sindicato é de esquerda. Nem todo sindicato, pelo contrário, a gente tem diretor de sindicato que são de direita. Até mesmo porque ser de esquerda ou de direita, isso é muito conceitual, né? É muito conceitual ser de direita. É porque o Brasil tá defender direitos hoje, geralmente é de esquerda, que na verdade não. Você tem o bom senso. Exatamente. Você não pode entender o bom senso de você, por exemplo, o próprio contrato intermitente que a reforma trouxe. Poxa,
eu não tô em um país que eu tenho assim, eu tô dentro do sistema, eu tenho plano de saúde garantido, eu tenho sistema de previdência garantido. Você criou circunstâncias que o empregado fica submetido à vontade do trabalhador para trabalhar na hora e no dia que ele quiser. Poxa, eu tenho a crítica a vários pontos da reforma, ela é lícita, mais do que tudo, né? Porque assim, você trouxe e criou circunstâncias que atacam a dignidade até do trabalho. Mas assim, eu não acredito, sinceramente, na revogação da reforma. Eu acho que isso não vai... Eu particularmente, não sou legislador, não sou político, não acredito que isso vá acontecer. Eu não tenho essa ilusão. Eu apenas peço e espero ainda ver o equilíbrio das coisas, né? Porque o sindicato... Você está falando isso, no equilíbrio das coisas e tal. Você acredita, então, quando você diz a reforma trouxe alguns pontos positivos, você acredita, então, quando essa reforma mudou cerca de 100 pontos da CLT, que parte dessa CLT estaria caduca? Rapaz, é porque se traz muita ideia de que a CLT estava caduca e que ela precisava de reforma. Não, na verdade, ela foi reformada por diversas leis que aconteceram isso. Apenas a reforma ela veio num volume muito grande, né? Que se você for ver, salvo engano, foram poucas semanas de debate. Isso aí é só procurar. Mas se eu não me engano, a reforma ela foi empurrada na goela da gente. Então, assim, por mais que se fala que existiam comissões, que se discutia e mas assim, na verdade, o que é que acontece? É muita vontade de quem estava sentado na cadeira, né? E aí, naquele momento que eu vou fazer isso aqui porque eu vou gerar emprego. Eu, particularmente, no meu trabalho, eu não verifiquei novos empregos sendo criados em virtude da reforma. Muito pelo contrário. Os que se mantiveram foram precarizados. Né? Pois é. Aí a gente fala muito hoje da precarização do trabalho. Isso é fruto dos momentos econômicos, sim, mas da própria flexibilização que se trouxe. E no entendimento, eu não digo só da legislação, mas do próprio entorno que se criou e essa ojeriza sindicato, esse ataque a quem defende o direito do trabalhador. Poxa, é até ridículo a gente escutar, às vezes, certas posições e certas opiniões, né? Então, assim, entristece a gente de verdade. Porque, assim, na verdade, é como eu estava colocando, o equilíbrio entre o trabalho, entre quem está produzindo, o trabalhador, a única coisa que ele tem a oferecer, ou a única coisa, né? Mas o maior bem que ele tem é seu trabalho. Né? E quem produz precisa do trabalho daquela pessoa. Então ele precisa aumentar. Um quer aumentar seu ganho, que é o trabalhador, e o outro quer aumentar seu lucro. Então você precisa ter um equilíbrio para regular essas coisas. E quem é esse equilíbrio? São os sindicatos. Existe sindicato patronal, existe sindicato laboral. Para isso, né? Para você ter esse equilíbrio. Exatamente para aquela situação de motivação, de vontade. Então, assim, essas circunstâncias elas foram quebradas. Porque você enfraquecer um lado. E você enfraquecer um lado, eu nunca vi crescer. A gente vai voltar para aquela história de país aí que a gente tem o trabalho, o cidadão trabalha por hora e que se ele não for trabalhar naquele dia porque ele ficou doente, ele não vai receber. E assim, isso a gente não está falando de ganhar R$1.000 por hora, não. É o cara que ganha ali $1 por hora, né? Centavos às vezes por dólar, e às vezes aí você vai pegar o pai de família, às vezes, lá em várias circunstâncias, vários países a gente vê isso aí, infelizmente acontece a precarização do trabalho, que as crianças têm que trabalhar também, né? Então, assim, a família, o pai de família, eu tenho absoluta convicção, acho difícil alguém querer que seu filho de pouca idade trabalhe, ou de pouca idade, ou às vezes até 16, 14, 13 anos trabalhe, por boa vontade. Não, é para se manter mesmo, é para alimentação, é para crianças, né? Crianças trabalhando, porque eu não consigo ver que um pai de família vai deixar seu filho trabalhar que não seja por extrema necessidade de fome, até da própria família como um todo. Deixando de estudar. Pois é, Rogério. Então, assim, são várias circunstâncias que a gente vê. Às vezes, no Brasil, a gente vê isso também, né? Agora, assim, graças a Deus, com menos... Não sei se às vezes a gente brinca muito que é a bolha que a gente convive, né? Mas, assim, a gente vê menos do que em outras circunstâncias, em outros países que se tem relato. Né? Mas tem se repetido muito, inclusive, eu tinha anotado aqui, para dentro desse contexto, sim. O próprio Ministério Público, a imprensa direto, o termo que se utiliza, trabalho análogo à escravidão. Ou é escravo ou não é? Análogo? É porque antigamente, eu acho que algumas pessoas...
Não, mas isso é bem interessante também. O que é que acontece aí? Por que análogo? Sim. Aí eu defendo, Certo, por que análogo? certo. Porque hoje você não tem mais a corrente que prende a pessoa, né? A corrente hoje, a analogia que a Apenas corrente hoje, modernizou a escravidão. hoje a corrente passou a ser... Eu sou formado desde 99, 2000, né? Quer dizer, vai fazer aí 23, já fez 23 Sim, anos de OAB. Já fez 23 anos de OAB. Então, assim, a gente pegava lá no comecinho aquelas histórias de história de escutar, né? Na universidade. Eu já não peguei o escravo, como se diz, né? Logicamente, não historicamente, eu tô doido, né? Tradicional. Mas, assim, a história do análogo, por quê? Porque você tinha aquela empresa que custeava a passagem do cidadão, o trabalhador do Nordeste é muito bom. Então, eu bancava esse trabalhador para ir para o Sul, por exemplo, para trabalhar lá em determinado segmento. Aí, na conta daquele cidadão, eu já estou cobrando a passagem, ele vai ficar numa hospedaria minha, então eu estou cobrando a hospedaria, estou cobrando tudo. Análogo por quê? Porque esse cara vai ficar preso para mim o resto da vida. E, infelizmente, isso acontecia em diversos segmentos. Eu estou falando especificamente em um, mas a gente tem aí nas fazendas Tudo, no norte. Então, você tem assim, diversas circunstâncias. O que é que se. Eu não sei se foi esse o ponto que você estava. Não, mas que ele isso chamou mesmo, atenção, mas assim, o que é que acontece? É que a fiscalização em si, como os sindicatos foram gerizados, as fiscalizações também foram, né? Então, assim, isso é muito triste. Você vê que essa falta de ponderação. Então, assim, passou a fiscalização do Ministério do Trabalho, que extinguiram, que voltaram, né? Mas, assim, ela também passou a ser ogerizada. Então, poxa, o fiscal, ele tá ali para equilibrar as situações, para ver se a lei está sendo cumprida. Mas ele passou a ser atacado também, como o fiscal do IBAMA, como o fiscal né? Então, assim, são diversas circunstâncias e situações que se cria para atacar aquele segmento. Agora, qual é o objetivo disso? É que a impunidade permaneça, né? Poxa, não dá. Você não pode aceitar que um ser humano, em pleno 2023, o cara seja preso a uma empresa, a uma entidade não, mas uma empresa dessa forma. Isso tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Graças a Deus, aqui para o Rio Grande do Norte, não acredito que a gente tenha essa realidade. É mais para o norte mesmo. Né? Mas tem muitas situações aí que o Ministério Público, inclusive, divulga. Não, aqui é isso que eu digo. Trabalho escravo. Câmara ali, um dia desses, foi descoberto numa fazenda. Né? Graças a Deus. Isso me faz, pessoalmente, me faz muito mal ver essas circunstâncias, essas situações. Graças a Deus eu não vi essa notícia. Tem, inclusive, mas o Ministério Público ele é muito atuante nisso. Muito atuante de verdade. Inclusive, uma procuradora aqui do Estado que é reconhecida nacionalmente pelo trabalho, né? Não, a gente tem várias. As procuradoras que estão lotadas no Rio Grande do Norte. Pela fiscalização e a denúncia. Se você fizer uma pesquisa no Google, pelo nome das procuradoras, são 3, se eu não me engano, todas 3 são reconhecidas no trabalho, não só no combate ao trabalho. Liberdade sindical. Você tem diversos temas. Aliás, não só as procuradoras, os procuradores do Rio Grande do Norte, todos são muito reconhecidos e atuantes. Então, assim, a gente tem um Ministério Público atuante, com a graça de Deus, o Ministério Público do Rio Grande, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte é muito atuante, de verdade. Isso é importante, porque a gente tem um equilíbrio das relações. Então, assim, o problema é esses discursos que se propagam muito de ataque às instituições. Mas, assim, o Ministério Público do Trabalho, eu digo pela minha atuação como advogado nas relações de trabalho, ele é muito atuante. E merece, assim, eu acredito, né, presidente, da parte dos sindicatos, louvores, assim, não tem como se dizer que não é atuante. Mas acredito que seja tal qual você afirmou em relação aos sindicatos. O problema da corrupção não é o sindicato. É algum diretor, alguma direção que promoveu esse ato de corrupção, assim como no Ministério Público. Se tem algum ou alguma procuradora que destoa a situação, não é por isso que o problema é o Ministério Público, mas algumas pessoas, ou uma ou outra pessoa. Funcionamento de direita e esquerda, que seja lá, que é o que se ataca muito hoje em dia, que se ataca a pessoa, o comportamento dele, se ele eventualmente extrapolou da sua função. Mas assim, o Ministério Público do Rio Grande do Norte é uma entidade que nós, sindicatos, né, presidente, podemos contar sim. Ok. Pessoal, vamos chegando aos finalmente, né? Vamos assumindo o compromisso aqui de que periodicamente a gente vai retomar esse nosso podcast Senalba, com temáticas tão fundamentais, essenciais, né, para conscientizar o trabalhador, né, politicamente, tomar consciência de seus direitos, né,
de que precisa estar fortalecendo esse sindicato. Então, Edinaldo, faz suas considerações finais, manda um recado final desse programa, né? Porque vão vir outros por aí. Manda o recado aqui de hoje para a base do sindicato. Então, eu só tenho que agradecer e elogiar, né, essa atitude que o Senalba está tomando. Doutor Daniel, que está nos dando essa força toda, né, para que a gente continue a luta, né? O sindicato vai continuar a luta. Nós não estamos ficando de braços cruzados, certo? Nos nossos próximos encontros, né, nós teremos novas ideias, né, para que a gente mostre ao trabalhador o que o Senalba está fazendo. Né? Então, só tenho que agradecer a você. Ok. E aí, manda ver, Daniel. Não, eu acho que desse encontro de hoje, o que é importante é dizer que o sindicato forte faz o trabalhador forte. Então, assim, procure conhecer seu sindicato, procure se filiar ao sindicato, participar das decisões do sindicato. Né? Só assim a gente consegue realmente dar a resposta que a categoria precisa. Né? E agradecer também o convite, né? Isso aí. Ok. O podcast Senalba agradece a participação de Edinaldo Gomes, presidente da entidade sindical, e ao advogado Daniel Bezerra, né, que faz parte da assessoria jurídica do sindicato, e prometendo aqui, assumindo o compromisso de trazer, como o Edinaldo falou, outras ideias, outras temáticas, né, para discutir junto com as diversas categorias que compõem a base do Senalba, né, Sim. essas questões fundamentais, não só a questão, né, pela luta salarial, mas a questão do lazer, a questão, né, de temáticas tão importantes como foram colocadas aqui, do assédio moral, né, que tem muitas denúncias, enfim. Então, a todos, até o próximo podcast Senalba.